Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Esse conteúdo que a gente começa a disponibilizar para você e que tem como propósito contar a história do rock feito em Porto Alegre, ou de boa parte do rock feito em Porto Alegre a partir da segunda metade dos anos 90. Eu sou Lele Bortolassi, uma das pessoas envolvidas nessa história, e aqui comigo está a Carol Govari, que é jornalista, doutora em ciências da comunicação e que entende muito do assunto, porque há mais de 10 anos pesquisa justamente sobre o rock gaúcho. É isso, Carol? É isso aí, Lele. Obrigada pelo convite participar desse projeto. Tô muito animada. E vamos aproveitar que já que tu me apresentou, vou te apresentar pro pessoal também, pode ser? Favor, eu te apresentei direito ou faltou falar Não, apresentou direito. Aqui eu tenho, como o teu currículo é muito extenso, eu vou aproveitar e vou ler pro pessoal, porque... É extenso porque eu sou velho, né? Mas são muitas décadas, quase 2 décadas. As coisas começaram assim lá no... Da história que a gente vai contar, como empresa, profissionalismo, mesmo de 97 em diante, mas tem algumas coisas anteriores a isso. Mas o Lelê, para quem conheceu ele já na Rádio Atlântida, precisa saber que desde 95 ele atua na produção cultural em Porto Alegre, seja como DJ, hold, produtor, empresário e radialista, né? Entre os principais trabalhos está o escritório que ele abriu em 99, junto ao Bafo de Bira, do Rafael Malenotti. Essa história vai ser boa, né? Exatamente. Essa história vai ser boa. Exatamente. Quando ele começou a levar o material dessas bandas para o interior do Rio Grande do Sul. A partir daí, até 2015, ele gerenciou carreiras das bandas Ultraman, Tequila, Cachorro. Acho que é melhor falar o nome completo, né? Eu falo muito, tá muito íntimo. Ultraman, Tequila Baby, Comunidade Ninjitsu, Cachorro Grande, Fresno, Reação em Cadeia, Bideobaldi, Acústicos Valvulados, vou acabar esquecendo de outros, Atopas, Do You Like, Fernando Noronha e Black Soul. Nossa, eu vou acabar esquecendo, não quero ser injusto, mas a gente vai falar sobre todos esses artistas e sobre todas essas histórias, porque realmente a gente está começando esse projeto hoje, mas é que tem muita coisa para ser falada. E, além disso, ao longo de todos esses anos, ele também trabalhou com curadoria artística, Festival Planeta Atlântida, Festa Nacional da Música, né, o Palco Atlântida, Discografia Rock Gaúcho. Discografia Rock Gaúcho dá um bom episódio. Beatles Festival, só para citar alguns eventos. E, em 2015, ele passou a atuar na Atlântida, onde apresentou a Tele Rock e participa do Bola nas Costas. Na 102, é apresentor do Soft Rock. E na Gaúcha já fez reportagem da torcida do Inter, né? E agora tu tá fazendo os comentários esportivos. Comentários esportivos identificados com a torcida colorada. Mas a gente não tá aqui pra falar de futebol. Não. Né? Mas isso aí tudo faz parte do currículo. A gente tá aqui para falar justamente dessa fase, minha fase profissional, envolvido com artistas, e que ela antecede a minha entrada na rádio, né? Ela vem ela começa nessa segunda metade dos anos 90. Mas aí, Carol, tu me orienta, porque se eu começar a falar, eu não paro mais. E então, pro pessoal saber, eu conheci o Lelê pessoalmente em 2014, quando eu cheguei lá, bati na porta da Lelê pra... Já na fase final. Já na fase final, né? Bati lá na porta da Lelê pra perguntar, pra querer saber sobre qualquer história. Eu queria saber sobre histórias. Eu tava me mudando pra região metropolitana e eu bati lá pra conversar sobre as bandas. Por sorte, naquele ano, a Cachorro Grande tava lançando o Costa do Marfim, que acabou que a minha dissertação foi em relação a esse show. Depois, no episódio sobre a Cachorro, a gente vai... Que também já era um disco fase final da Cachorro Também Grande. Já era, eu peguei na finaleira. Fase final Exatamente. Mas aí a gente se conheceu naquele ano pessoalmente. Tu sabe que tu não vai lembrar, que eu também não lembrava, mas eu fiz uma entrevista contigo em 2011, do Discografia Rock Gaúcho, que eu fui achar no meu blog quando eu tava na graduação. Olha só. De qual episódio do Discografia? Não lembro. Não lembro também, mas eu posso... Não é episódio, ó. Eu tô falando episódio, exato. Mas era qual edição do Discografia? Era aquelas no Beco, no Opinião? Era o festival completo já? Eram vários artistas na mesma noite? Eram vários. Ah, tá. Porque a gente começou essa história no Beco, né? Fazendo shows individuais. Depois a gente foi pra Opinião. E depois a gente transformou isso num projeto que tinha shows coletivos, né? Então, bom... Tô falando, tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar daí, então. Ok, eu fui na Lelê, quis saber sobre essas histórias. E aí, o que tu... Vamos começar
vamos começar do começo. Eu acho que é legal a gente começar do começo. Antes de eu chegar naquele escritório da Olelê, que já era ali na Lopo Gonçalves, né? Antes de eu chegar ali, como é que começou tudo isso? Mas, tudo começou, na realidade, de muito pequeno, né? Porque eu tenho um envolvimento com música que vem de muitos anos mesmo, de pequenininho mesmo, de casa mesmo, da minha mãe uma pessoa que ouvia muita música. Minha mãe gostava muito de MPB, ou gosta muito de MPB, minha mãe é viva ainda, né? E a minha mãe ouvia muitos discos em casa, aquelas coisas clássicas da MPB, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Roberto Carlos, Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Então eu tinha isso de berço na casa da minha mãe, né? Meu pai, separado da minha mãe desde que eu tinha 3 anos, meu pai já era uma outra vertente. Meu pai gostava de música internacional, meu pai gostava de ouvir música rhythm and blues internacional, assim, a gente chama erroneamente isso no Brasil de black music, né? Mas não é, mas enfim, meu pai gostava de ouvir o Stevie Wonder, o meu pai gostava de ouvir os Stylists, o meu pai gostava de ouvir essas coisas que tocavam no rádio já, assim, nos anos 70. Meu pai que me induziu a ouvir rádio FM, porque meu pai gostava muito de rádio FM, mas basicamente música internacional, e ele já tinha aquelas coisas do rock também, aquele rock que eu vou chamar de mainstream, assim, mas que já tocava nas rádios, assim, Rod Stewart, Genesis, Rolling Stones, né, essas coisas assim que eram mais... Peter Frampton, lembro, meu pai gostava muito também. Então, essas coisas que meu pai ouvia, mas a gente ouvia muito rádio. Então a música sempre fez parte da minha vida, assim. Mas eu até tentei ter banda ali quando era guri e tal, mas... Tu tentou ter banda? Tentei. Eu tinha uma banda horrorosa nos anos 80 lá, com uns amigos. Eu tentei ser vocalista, mas era Sério? uma merda. Eu não ia nos ensaios. Eu esquecia dos ensaios. Eu só ficava jogando bola e às vezes saía, né, fumava com os guris, esquecia do ensaio. Chegava no ensaio 2 horas depois, o cara puto da cara comigo. E aí até fizemos 1 ou 2 shows lá. Fizemos um show num festival de colégio, um show no aniversário na festa de fim de ano da empresa do pai do guitarrista, assim. Nossa. Mas foi um fracasso, um horror. Mas por outro lado, eu tenho uma amizade de muitos anos, né? Com 8 anos de idade eu conheci o Rafael Malenotti. E a gente, hoje eu tô com 48, né? Quase 49, então são 40 e... Aliás, desculpa, eu conheci o Rafael com 7 anos. Faz 41 anos que eu conheço o Malenotti. A gente se conheceu na 2ª série do 1º grau. E obviamente que dali a gente, por causa da música, a gente virou muito amigo. Tinha muito dessas noitadas, assim, do cara ir dormir na minha casa quando eu tinha criança. A gente ficava ouvindo os discos do Roberto Carlos, os vinis, né? E abrindo as letras, cantando as letras, assim. Essa paixão do Malenotti por Roberto Carlos já é antiga. Eu conheço há bastante tempo. E então tem essa conexão com a música, né? Só que daí, depois ali, já crescendo ali, com adolescência, eu comecei a ir nos shows, né? E eu peguei toda aquela fase bem marcante, assim, dos anos 80, do rock gaúcho, né? Shows incríveis no Araújo Viana, ali atrás do Escalera, ali naquele palco que tinha ali na Redenção, coisas ali de tipo também Teatro Presidente na época, Porto de Elis, Ocidente, shows que eu nem conseguia entrar porque eu era muito novo, né? Aliás, outra banda que eu trabalhei, não falei no início, que foi o The Fala, né? The Fala também. Eu não podia nem entrar no show e depois eu fui trabalhar quando reuni a banda de novo lá nos anos 2011, 2012, mas isso aí é uma história pra gente contar depois. Mas então assim, Carol, eu peguei e me liguei muito nessa situação do rock gaúcho, porque tinha aqueles festivais também, rock unificado e rock garagem, depois veio o Atlântida Rock Sul Concert e aqueles shows assim de rock nacional que começaram a pipocar em Porto Alegre. Então tem coisas muito marcantes pra minha geração, assim, como por exemplo Camisa de Vênus, tocando no Araújo Viana, depois indo pro Gigantinho, sabe? Porra, o Traje a Rigor, Paralamas de Sucesso, fazendo 2 sessões na mesma noite no Gigantinho. Imagina, entrava 20 mil pessoas do Gigantinho, fazia uma sessão, saía 20 mil pessoas, entrava 20 mil pessoas, fazia a segunda sessão na mesma noite. Legião Urbana fazendo 3 noites lotadas de Gigantinho para lançar O Que País É Esse, sexta, sábado, domingo. Aí as 2 noites do The Cure em Porto Alegre, o The Cure no auge, assim. Então eu peguei toda essa efervescência dos shows ao vivo em Porto Alegre, principalmente a questão do Gigantinho, dos festivais do rock local, assim, e eu comecei a ver, cara, é isso que eu quero fazer da vida,
sabe? Eu quero trabalhar com música. Mas então daí depois eu tentei ter banda, eu tentei aprender a tocar instrumento, não consegui. E aí tentei entrar em rádio, né? Nos anos 90 eu fiz testes para rádio, eu fiz teste na Ipanema, fiz teste na antiga Felusp, que depois virou Rádio Pop Rock, e não fui aprovado em nenhuma delas. Aí eu fui trabalhar com outras coisas lá, eu fui vender imã de geladeira, foi um dos empregos que eu tinha na época, até que daí, depois de um tempo sem falar com o Malenotti, eu reencontrei o Malenotti. Ele já tinha o estúdio também. Sim, ele já era maior, ele já tinha os acústicos valvulados, né? Eles já tinham formado os acústicos valvulados e o Rafa tinha o estúdio dele, que era o Bafo de Bira, que era um estúdio ali no Moinhos de Vento, um bairro famosíssimo aqui de Porto Alegre, e no qual as bandas começaram a ensaiar. Essas bandas... porque eu comecei a frequentar de novo a casa dele, e aí, ao frequentar a casa dele, que tinha esse estúdio no fundo, eu comecei a enxergar, a ver ensaios de bandas que eu não conhecia. Porque naquela época ali eu até fazia, eu trabalhava também como, ao mesmo tempo que eu vendia imã de geladeira, eu trabalhava como hold de banda final de semana. Teve época que eu fui hold também direto, depois eu trabalhei como produtor de estrada e tal. E aí eu fazia muita viagem, assim, muito trabalho com banda cover, né? Naquela época o Rio Grande do Sul tinha muita banda cover que fazia sucesso, assim. Sucesso que eu digo de fazer muito show e tal. A Cooks, a Cactus Jack, a Dama da Noite, né? Os Rastamanos, que era uma banda de cover só de reggae, que era formada por integrantes da comunidade da Ultraman, junto com o Fabão de Fentaler no vocal. Então todas essas bandas ensaiavam no Bafo de Bira. E ali eu comecei a ver... eu ficava vendo aqueles ensaios e ouvindo aquelas músicas assim da Ultraman, da comunidade e do próprio Acústicos Valvulados, onde eu cheguei para o Rafael, cara, quem é que organiza isso? Eu falei, ninguém organiza isso, não existe organização, é nós por nós, assim. E aí eu falei, não, mas para um pouquinho, de repente talvez aí esteja algo para eu fazer. E foi aí que eu acabei entrando, porque ninguém tava ali para organizar, era tudo uma grande festa, era tudo uma grande farra de caras que se juntavam para tocar e formaram suas bandas. Sim. Mas aí eu acabei assumindo esse papel de manager, né? De gerente, sei lá, de produtor, de executivo. De tudo. Os caras falam empresário, cara, eu odeio o termo empresário. Porque empresário pra mim é rico. Né? Eu nunca fui rico. Não sou rico. Empresário, tu pensa aquele cara que investe milhões. Eu nunca fui. Nunca foi. Nem você. Pro pessoal que tá vendo a gente... Tá vendo que aqui tem muita coisa em cima da mesa. A gente tem muito material. Aos poucos a gente vai comentando alguns itens. O Lelê trouxe um pouquinho do que ele tem, do que ele guardou ao longo de isso é importante salientar, porque hoje, principalmente hoje que a gente vive tudo no mundo digital, né? Por exemplo, a gente está gravando isso aqui e a gente não sabe quando que as pessoas vão estar nos vendo, né? Exato. A gente não sabe que ano vai ser que a gente está gravando no final de 2021, né? Mas a gente não sabe, tu pode estar vendo isso aqui em 2040, sei lá, 2030, não sei quando. Né? Mas certamente tu tá vendo isso aqui, tu já tá vivendo numa era digital. E hoje, quando a gente está gravando isso aqui, tudo já é praticamente digital. E tudo que eu guardei aqui, esses materiais, assim, eles são daquela época, sabe? Aqui, ó, isso aqui é um crachá de um evento de 1996. Entendeu? Tá guardado. Porque eu sou capricorniano chato, metódico. Eu guardei tudo. Tudo que eu pude guardar, eu guardei. Entendeu? Então, e eu sempre imaginei assim, um dia isso vai ter utilidade. Um dia isso vai ter utilidade. Quem conhece o personagem dos desenhos animados de Walt Disney, o Tio Patinhas tem a caixa forte, né? E a caixa forte, para quem lembra da caixa forte, é uma caixa quadrada, um prédio quadrado, cheio de moedas, né? E tem um quadro na parede da caixa forte. E esse quadro, até podia ter essa imagem agora, certo que a produção vai arrumar essa será que arruma essa imagem? Esse quadro imagem? diz a seguinte frase: quem guarda tem. Quem guarda tem, viu? Exatamente. Só, tu tem. Então por isso que eu tenho todo esse material e duvido que alguém que tenha vivido essa época tenha todo esse material guardado e muito mais que vem por aí que a gente vai mostrar nos outros episódios. Então vamos aproveitar e vamos ver algumas imagens que não estão aqui na mesa, que são as imagens digitalizadas. Pro pessoal de olho no telão. De olho no telão. Então pro pessoal que tá ouvindo a gente em plataformas de streaming, de áudio, alguma coisa assim, entra lá no site da Cubo Play pra ver essas imagens que o Lelê vai comentar agora. Vamos verdade, lá, o que é isso aí? Cara, isso aí é o primeiro release da Ultraman, né? Um release já colorido. Release colorido. Eu não sei se foi o primeiro, acho que não foi o primeiro, foi um dos primeiros releases que eu fiz na época ali, com uma... Pode ver que a diagramação é horrorosa, né? Tu vê que não tem nenhum distanciamento ali do texto para a palavra da banda, mas era como a gente conseguia organizar
as coisas daquela época, né? Isso aí, certamente, a gente está falando de algo em torno de 1998, 97 ali. A gente está falando da primeira fase da Ultraman. Inclusive, pode ver que no release a gente não tem nem o telefone celular para contato, né? Tem só o telefone, que era o telefone da casa do Malenotti, né? Do Bafo de Bira, onde eu acabei pegando uma salinha para mim e fazendo o meu primeiro escritório, né? Da Olele Music, que na época ainda se chamava LB Produtora. LB Produtora. Vamos lá, próxima imagem. Sabe que eu escolhi essa aí porque eu fiquei chocada. 24 vezes no mesmo dia tocou Comunidade Ninjitsu na Atlântida. 24 vezes no mesmo dia. Isso aí isso aí era o tipo de material que a gente mandava para as casas noturnas, né? Que a gente, porque na época, como eu disse, tudo era papel. Daí a gente tinha que imprimir isso aí e a gente mandava por correspondência para algumas casas noturnas, para algumas prefeituras que faziam shows, porque tu tinha que divulgar o que estava acontecendo com a banda, né? Não tinha internet nessa época aí, sabe? A gente tinha rádio e TV. Tinha a MTV, obviamente. E então aí a gente mostrava assim o que a gente chama de highlights, né? Então assim, ó, o que eu fazia assim, eu dava ênfase para coisas importantes que estavam acontecendo com a banda. E pô, tu pega ali o cara que contrata o show, pô, a banda tocou 24 vezes no mesmo dia na Atlântida, né? Uma das principais emissoras do sul do país. Então a gente ressaltava o que tinha de legal da banda, além da própria música, né? Que já tocava nas rádios, aparecia na MTV e tal. E ali, olha, nós já temos uma evolução ali. Eu já tinha um celular, ó, no 978-6754. Eu não sei com quem tá esse celular hoje, tá? Mas certamente tem que botar mais 29 na frente ali. Se você receber uma ligação agora, não é culpa minha. Tá? Mas é que tá ali. E era assim, a gente fazia. Eu pegava porque até para baratear o custo, tu pode ver que isso aí é uma impressão apenas de uma cor, em preto. O papel que era colorido. O papel era colorido. A gente pegava folhas coloridas porque a impressão era cara. Cada folha que tu imprimia era caro. Então a gente tinha que dar um jeito de divulgar, assim que a gente fazia. Próxima imagem. Safado. Cara, isso aí são fotos de divulgação que a gente fez no Parque da Redenção, em Porto Alegre, né? Quem conhece sabe onde é que fica esse lugar, mais ali na parte central da Redenção. E esse aí foi um show que a gente fez da comunidade Ninjitsu. Eu acho que esse show foi em 98 ou 99, no Bar Opinião. Tá? E na realidade, a banda, nesse show, a gente convidou lutadores Jiu-jitsu. Não, que o nome correto da arte é ninjutsu, não é ninjitsu. Esses caras eram lutadores de ninjutsu. Se eu não me engano, eles eram alunos do Mestre Sanches. Acho que esse era o nome dele. Talvez eu esteja errando, tá? Porque a memória não é tão boa, né? Devido à distância e coisas que foram inseridas na minha cabeça nessa época. Mas certamente foi para divulgação desse show que a gente realizou na Opinião, que inclusive, a gente pode até atrás as imagens não vão ter, mas o áudio talvez eu tenha. Na hora que os alunos do Mestre Sanches vão fazer a performance no palco do Opinião, durante o show, né? Que o show para um momento e aí a banda fica tocando a trilha de Um Tiro da Pesada, né? Enquanto os caras faziam a performance, uma performance as ganham, com espada, tchaco e tudo mais. Assim. E aí essas fotos foram feitas, inclusive, para Zero Hora. Essas fotos foram divulgadas na Zero Hora. Próxima imagem. Eu só achei legal, achei que seria interessante. A banda recebia cartão de Feliz Natal. Cara, muito. Principalmente assim. Foi Clube Ninja, maravilhoso, cartão de Feliz Natal. Exatamente, eu lembro da Cláudia e da Cris, sim. Elas são de Canoas ou Esteio? Puta, agora me pegou. Canoas, Esteio ou Sapucaia. Eu lembro que elas são da Grande Porto Alegre. Elas iam em tudo que era show da comunidade. Tudo que era show. E o interessante, assim, cara, que a grande maioria das vezes elas não ligavam pedindo cortesia. Elas iam, elas adoravam a banda, assim, sabe? E a banda realmente teve um momento ali, na virada dos anos 2000 ali, que a comunidade era uma banda muito popular. Muito popular, assim, mas muito popular. A comunidade chegou a ser primeiro lugar na Atlântida, que era a rádio pop rock, e na Rádio Cidade, que era a rádio
popular no mesmo dia com músicas diferentes. Nossa. Assim, né? Então a Atlântida fazia festa de aniversário da Rádio Cidade, a Atlântida fazia a comunidade. A comunidade fazia festa de aniversário da Rádio Cidade, fazia festa da Rádio Atlântida, da Pop Rock da Ipanema, fazia festa da Rádio Farroupilha, que era playback. Sabe? Tipo assim, fazia tudo. A comunidade era uma banda que topava fazer qualquer tipo de coisa e realmente tinha um carinho dos fã-clubes, assim. Eu tenho bastante material guardado dos fã-clubes da comunidade dessa época aí. Talvez nem eles tenham isso. E essa aí, que é pra mim é Ultraman. É Ultraman. Lançamento do primeiro disco. É o Tonho ali, né? Exatamente. Lançamento super do novo. primeiro disco da Ultraman, no Opinião. Inclusive, exato este momento, era o momento que a gente pode ver que tem do lado do Tonho ali, tem a Andréa Cavalheiro no palco, porque ela entrou para cantar Bico de Luz. E no lançamento desse disco, nesse show de lançamento, a gente utilizou esse show para gravar imagens ao vivo para o clipe de Bico de Luz. Que a gente vai... Spoiler, vamos passar Vamos rodar. o clipe de Bico de Luz. E vejam só que interessante. Inclusive ali vocês podem ver, do lado daquele bumbo, tá o Cristiano Train, que foi um dos diretores do clipe. E ele está filmando ali com uma Super 8, se não estou enganado, cara, uma Super 8, não é? Acho que é assim. E aqui nós temos o pessoal invadindo o palco. Quem conhece a Gica... A Gica tá aqui, ó, de cabelo laranja. Nossa! Tá? Lá está o Pedro Porto. Né? E vocês sabem quem é aquele cara que está de camisa bege? Aquela camiseta bege. Entre Andréa Cavalheiro e o Pedro Porto tem um cara tocando guitarra. Vocês sabem quem é aquele cara ali? Não faço ideia. A produção pode fechar a imagem dele. Agora pode, né? Dá uma fechadinha, ver se Fecha consegue. Não vai dar pra... Mas eu vou dizer quem é. Dado Villa-Lobos. Sério? Agora olhando a cabeça. Agora tu reconhece ele. Guitarrista da Legião Urbana. Veio pra Porto Alegre participar do show da Ultraman de lançamento, porque esse disco estava sendo lançado pelo selo Rocket. É verdade. De propriedade dele, Dado Villa-Lobos. Então ele veio pra Porto Alegre para participar desse show, tocou guitarra nessa música. Eu não me lembro até se tocou em alguma outra música, não. E eu posso dizer pra vocês que eu tenho este show gravado em áudio. Tu tem esse show gravado em áudio? Em algum momento eu vou liberar ele. Mas eu tenho ele. Gravadinho em áudio. O áudio não é muito bom, é claro, né? A qualidade já ficou um pouco pra trás. Mas sim, isso aí é Dado Villa-Lobos no palco do Opinião. Olha só. Com a Ultraman no show de lançamento do primeiro disco do Ultraman, o disco da Motinho, né? Pena que eu não tenho alguma credencial aqui, mas certamente a gente vai falar mais sobre isso. Não tem, mas a gente vai voltar nesse disco. Sim, com certeza. Com certeza. Então, essas são as imagens para esse momento. Então, esse começo aí no Bafo de Bira, eram essas as principais bandas que tu estava colocando mais na estrada mesmo. A primeira fase foi, justamente, eu comecei com os Rastamanos, que era essa banda de cover, né, de reggae, fazia muito show no Rio Grande do Sul, e eles eram formados, a banda era formada por integrantes da comunidade da Ultraman, misturados com o Fabão de Fentaler, de vocalista, né? E aí eu viajava muito no interior com essa banda, com Rastamanos, mas eu sempre acreditei que as bandas de trabalho autoral era o que eu tinha que fazer a divulgação, porque era isso que a gente poderia buscar um algo a mais, né? Além de sair daquele circuito cover, que era realmente tocar na rádio. Na época a gente tinha MTV, que dava muita força para as bandas gaúchas, rodavam os clipes das bandas gaúchas. A própria comunidade ganhou VMB em 97 com um clipe demo, né? O clipe de Detetive, que inclusive nós... Vamos ver daqui a pouquinho, a gente vê. Vamos passar o clipe de Detetive aqui também. E, aliás, não dá pra encaixar agora? Vamos encaixar agora, né? Vai, encaixa agora aí, então. Depois a gente vê outras imagens. A gente começa então, né? Vamos lá. O primeiro clipe que a gente vai mostrar aqui é justamente esse clipe da comunidade Ninjitsu, Detetive, o democlipe, o que ganhou o melhor democlipe no VMB de 1997. Meu pai é detetive, detetive. Meu pai é detetive, detetive. Meu pai é detetive, mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, enfrenta broncas legais. Meu pai é despachante e não faz nada demais. Meu pai é detetive
e prendi bandido e traficante. E teu pai é um cagalhão que se esconde atrás de estantes. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, entrou na casa do ladrão, deu um tiro a queima-roupa que quebrou a televisão. Meu pai é despachante, é um carinha simplório, não despacha nem macumba e tem medo de velório. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Mas o teu é despachante. Meu pai é detetive, conhece todos os tiras. Meu pai é despachante, frequenta até uma fudiquira. Meu pai é detetive e não trata de bolinho. E teu pai, na boa, acho que frita um sonhinho. Positive, HIV positive. Positive, HIV positive. Positive, HIV positive. Mas o meu é negativo. Meu pai é detetive e já foi pra Punta de Leste. Conhece todo o Brasil e tira fé do faroeste. Meu pai é despachante, trabalhar no Big Shop. E na quinta vai pro Paraguai pra trazer relógio G-Shock. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Detetive, meu pai é detetive. Mas o teu é despachante. Esse aí então foi a primeira versão de Detetive, né? O clipe demo que levou a comunidade ninjitsu a vencer o VMB de 1997, né? Na categoria Demo Clipe. Importante salientar que a comunidade, quando gravou esse clipe, eles ainda não trabalhavam comigo, tá? Isso foi uma produção inteira deles, mas foi uma das coisas que me chamou a atenção, justamente quando eu comecei a querer divulgar eles, era a música Detetive. Né? E aí eles foram pro VMB concorrer, a gente já fazia um trabalho, né? Porque eu já divulgava, eu já levava os CDs deles, eu já tinha vendido uns 2, 3 shows deles, assim, mas era difícil porque só tinha Detetive, né? Como música, sim. Assim, né? Então, mas as casas começaram a se interessar por show deles, né? E já tinha o Broncas? Não. E aí o que acontece, eles tinham a demo, né? Que é uma demo amarelinha com um bebezinho na capa chamada Aprovada pelo Ravengar. E eles tinham algumas músicas ali e tal. E essas músicas a Ipanema já rodava algumas. E tinha uma versão reggae de Boys Don't Cry, do The Cure, mas que esculachava. Tinha Sweet Charm, que era uma galinhagem com Sweet Child of Mine do Guns. Então são muitas coisas assim. E é importante salientar que eu tenho também todas essas músicas em áudio. Tá? Isso é legal, a gente botar, ao invés das músicas dos CDs, é legal, a gente pode passar. Com certeza, a gente pode essas botar demos, esses áudios aí. Então, foi essa situação de que... E logo depois que a comunidade começou a estourar mesmo com o Detetive, depois do clipe de ouro da MTV, as portas se abriram, né? Aí realmente começou a ter muita coisa. Tanto que eles foram contratados por uma gravadora, a Warner. E a Warner projetou o lançamento do Broncas Legais, que era o primeiro disco deles, para 98, segundo semestre de 98. E aí, na época, eles até chegaram a assinar um contrato com um escritório no centro do país. E deram tchau. Tchau, Lelê! Não, mas tudo bem, era bem na fase inicial, assim, eu não teria nada para oferecer para eles mesmos. Eu era um cara que estava realmente começando o trabalho assim. Eles optaram por ir trabalhar com o empresário do centro do país, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Eles voltaram atrás de ti? Voltaram depois. Porque... justamente quando aconteceu esse planejamento da Warner, eles começaram a tocar na Mix em São Paulo, eles foram música mais tocada na Mix. Nossa. Eles fizeram o Jô Soares 11h30 na época do SBT, sabe? Tocaram, a galera cantando a música, e era engraçado que em São Paulo os caras cantavam Mais o Seu é Despachante. Mas o Seu é Despachante. Mais o Seu é Despachante. E aí aconteceu o seguinte, eles fizeram toda a agenda de divulgação e o lançamento do disco ia ser depois da Copa de 98. E durante a Copa de 98, toda a diretoria da Warner
foi demitida no Brasil. E eles suspenderam os lançamentos que iam fazer de pop rock. Eles foram focar só no sertanejo, no pagode, no axé, sei lá. A indústria musical tem isso, né? Isso, demitiram eles, e aí eles voltaram pro Rio Grande do Sul, assim, com umas, sei lá, umas 3 mil cópias do Broncas Legais, o primeiro, tem a capa deles colorida e tudo. Aliás, eu tenho esses discos aí. Tu tem esses discos aí. Para um pouquinho. Para aí, produção. Então, ó, tá aqui, ó, estamos falando desse disco. Essa aqui é a primeira versão do Broncas Legais, tá? Esse disco que, na realidade, era para ter sido lançado pela Warner, mas não foi lançado pela Warner. Ele acabou, como os guris foram demitidos da gravadora, e aí o empresário esse do centro do país, que estava achando o máximo ter a banda com uma gravadora, não teve mais gravadora, o empresário também não quis a banda. Então esse disco aqui acabou não sendo lançado. As 3 mil cópias que eles receberam, a gente começou a vender elas nos shows. E aí aconteceu que o Dado Villa-Lobos, né, por intermédio do Marcito, percussionista da Ultraman, o Dado se interessou também em contratar a comunidade. E aí eles relançaram o disco Broncas Legais aí com esta capa aqui, e já numa versão completamente diferente do visual da banda. Compare, esse aqui, fecha aqui, ó, fecha aqui nesse visual da banda e fecha agora nesse aqui e veja a diferença para o mesmo produto, só que com uma, digamos, uma repaginação visual. Então tá aqui as duas versões do Broncas Legais. Essa que saiu pela Warner e acabou não saindo, e essa aqui, a Rocket, do Dado Villa-Lobos. E aqui está, eu tinha falado antes, o CD da Ultraman, da Motinho, o primeiro disco da Ultraman, que foi lançado pela Rocket também, a gravadora do Dado Villa-Lobos, inclusive com algumas marcas do tempo, tipo a caixinha do CD quebrada. Coisa mais normal que tem era quebrar a caixinha do CD e quebrar esse suportezinho aqui, ó, que a gente apertava para tirar o CD. Esse aqui, todos quebravam. Eu não sei nem como é que isso Isso virou tipo uma aula de arqueologia da mídia agora, né? Sim. Tipo, a materialidade, aquela puxa academia terrível. Não, aqui nós já tínhamos uma diminuição. As materialidades da mídia, né? Agora é o formato digital. Isso, nós já tínhamos um encartezinho. Pô, encarte é um negócio legal aqui, ó, o encartezinho da Ultraman, aqui, uma cartinha de super trunfo, ó. O da comunidade tinha aqui, porra, esse aqui é o Índio, né? O protagonista do clipe, detetive cameraman da TVE. Aí aqui, ó, fotos. E o Índio tá aí até hoje participando dos shows da comunidade jiu-jitsu. Fotos ali fotos do bar do João, ali na Osvaldo, né? Das cachaças, né? Dos vidros famosos. Isso é uma história que a gente pode entrar também. Pode, isso é legal contar quando os guris estiverem juntos aqui. Isso é importante você saber, tá? Nós teremos a presença de integrantes das mais diversas bandas citadas aqui, porque uma coisa que eu quero deixar bem claro já nesse primeiro episódio é porque a história não vai ser contada por mim. Eu sou apenas um dos que fez parte da história. Eu faço questão que todos os citados estejam aqui para dar as suas versões, para que a gente confronte com paz e amor, mas que a gente compare as histórias, porque às vezes a memória nos trai e tal, e tem muita coisa, de repente, que eu posso ser traído pela minha memória, né? Então é legal, e eu faço questão que os citados estejam aqui, a não ser que eles não queiram vir. Aí é outro assunto, mas todos serão convidados. Então, o que tu acha, já que tu puxou os CDs e puxou esse da Ultraman aí, vamos de clipe do Bico de Luz? Bico de Luz, sim, Bico de Luz, gravado, pra quem conhece bem Porto Alegre, naquela estação da CE que tem ali na Ipiranga, sabe, perto do Zafari Ipiranga. Não, eu sou do interior, né? O pessoal... é que não dá pra perceber pelo meu sotaque. Não dá pra perceber pelo meu sotaque que eu não sou de Porto Alegre. Mas não, eu me mudei pra cá. Eu me mudei pra cá em função do mestrado e tudo. Então, mas você vai ver, tem muitas cenas gravadas ali numa estação da CE, que é a fornecedora, uma das fornecedoras de energia elétrica aqui do sul do Brasil. E também as cenas do show esse da Opinião, realizado em 1998, que a gente lançou este disco aqui. Vamos lá então, Ultraman, Bico de Luz. Te liga, Bico! Vou dar uns tapas nela. Poxa, como é que tu sabe que era isso que eu queria? E meu irmão, eu quero luz, não quero escuridão. Pra ver quem vai, saber quem vem, por onde vai. Toda hora, todo dia, toda a semana. Vai logo na federal e acabou em cana. Te liga, Bico, te liga, Bico de Luz. Te liga, Bico de Luz. Bem legal, tu tá querendo acender. Não faz mal, porque ninguém pode nos ver. Iluminando teu caminho, me contaminando. Mais fácil
você está pensando. Ligando, desligando e ligando a televisão. É luz artificial, pode crer. Então, toda hora, todo dia, toda a semana ele rodou na estadual e acabou na cama. Te liga, Bico de luz. Te liga, Bico de luz. Cada vez que eu te vejo, eu vejo meio apagado. Problemas são problemas, então o resto é passado. A vida muitas vezes é cruel, é ruim, é letal, é mortal. Então jogue sua cabeça para o céu. A vida quase sempre é assim. Todo mundo tem que carregar a sua cruz. E a verdade absoluta pode ser o brilho que dá força e me conduz. Cabelo solto, sapatinho, calça apertada. Mocinha comportada, tua namorada. Cabelo molhado, salto alto, tá na luta. Mulher da vida, prostituta, erro de conduta. Tá tudo errado, isso não é verdade. O importante é o coração que me seduz. É a realidade, muita sinceridade. Mulher é quem dá vida, é quem dá luz. Eu quero enxergar essa imagem, essa visão, ver toda essa gurizada se juntando no salão. E aquele olhar de atravessado para mim não tem valor. Na nossa festa o que importa é o calor. Eu quero apenas que as coisas aconteçam, pessoas se conheçam, otários desapareçam. Não quero mais além daquilo que eu mereça, que tudo aconteça, quem é vivo que apareça. Não quero apenas que as coisas aconteçam, que pessoas se conheçam e que otários desapareçam. Eu quero mais além daquilo que eu mereço, e que tudo aconteça, quem for vivo apareça. Aí meu irmão, eu quero luz, não quero escuridão. Pra ver quem sai, preciso acender. Então a toda hora, todo dia, toda a semana ele rodou na federal, na estadual e acabou em cana. Te liga, Bico de luz. Te liga, Bico. Te liga, Bico. Te liga, Bico de luz. Bico de luz, te liga, Bico. 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 Esse aí é o Bico de Luz, o segundo clipe do primeiro disco da Ultraman, o disco da Motinha, o disco auto-intitulado Ultraman, disco homônimo, né? Esse foi o segundo clipe, porque o primeiro clipe foi da música Voa Mais de 100. Aliás, são essas duas músicas, né? Voa Mais de 100 e Bico de Luz, que foram trabalhadas pela Ultraman. Inclusive, o Voa Mais de 100, que foi justamente uma música que não era em português. Né? Ela foi traduzida para o português. Sério? É que a Ultraman é uma banda que compunha originalmente em inglês, né? E aí eles compuseram músicas em português justamente para que pudessem lançar um disco de rock nacional. Eles começaram, então esse disco tem algumas músicas em português, uma delas é essa aí, Bico de Luz. Tá, e nessa época, esse teu escritório, que eu ouvi falar que tinha um fax. Sim. Tinha um fax, Tinha. que era alguma coisa que era Tinha. muito importante. Facsímile. Tinha um fax, era no Bafo de Bira. Era no Bafo de Bira. Não, era no E Bafo de lá Bira. tu- Na realidade, a primeira fase eu não tinha o fax, né? Eu tinha que caminhar até o escritório da minha mãe, porque a minha mãe tinha um fax, e nesse fax eu mandava o roteiro, quando a banda tinha um show, sei lá, Ultraman tinha um show em São Sebastião do Caí, no interior do Rio Grande do Sul. Aí eu pegava, botava as informações do show no computador, né? Imprimia uma folha, e essa folha eu mandava por fax pros roteiros. Né? Eu procurava sempre o roteiro, assim, a rádio da região, né? Mandava sempre pra Rádio Atlântida, mandava pra 0 Hora, que tinha um fax que tu mandava o roteiro de Porto Alegre, e o fax que era o roteiro do interior. Claro. Aí a gente mandava, eu tinha que ir no escritório da minha mãe. Mas depois, uma das primeiras graninhas que eu ganhei, eu comprei um fax. Comprou um fax. O fax fazia toda a E diferença. era no teu escritório que tu montou na casa do Rafa. Sim, eu tinha um telefone e um fax, eu me sentia o máximo. Teve uma fase que eu tinha, vocês não, eu me lembro assim, de quando eu tinha assim, ó, um fax, um telefone e um celular. Vocês não estão entendendo assim o que eu já Profissionalismo tava me achando. Nossa, tipo, né, era total. uma coisa absurda assim, né? Vamos ver mais algumas imagens, então. Vamos puxar mais algumas imagens pra gente ir comentando. Dessa fase? Dessa fase. Vamos ver? Vamos lá. O que é isso? O que é esse flyer que eu desenterrei nos teus arquivos aí? Bafo de Bira, Los Três Amigos, né? Tá ali, ó, Bafo de Bira, estúdio de rock. Los Três Amigos é um filme muito clássico dos anos 90. Vocês devem, os mais idosos vão lembrar, certamente, né? Com o Steve Martin, acho que o Chevy Chase, o nome do cara, sei lá, eu não lembro. Enfim, cara, é um filme muito clássico, que eles eram 3 atores
que faziam super-heróis, né? Tipo, meio falidos, assim, e eles acabam tendo uma roubada. É um filme... Eu achava muito engraçado. Nós achávamos tão engraçado. Claramente vocês achavam que nós hilário. éramos realmente fãs do Los Três Amigos. E quem são os Los Três Amigos nesse caso? Rafael Malenotti, da direita, que era o dono da casa. Alexandre Brasil, que era o outro cara que morava na casa. O Alexandre Brasil, muita gente de Porto Alegre vai lembrar dele. Ele era comunicador da Ipanema FM. Inclusive foi o primeiro cara a tocar muitas dessas bandas que a gente vai falar aqui. E eu estou ali, o terceiro amigo. O que era o Bafo de Bira, Los Três Amigos? Era a terceira edição de uma festa que a gente fazia no Bafo de Bira. Então, além de estúdio, era o lugar das festas. Sim, porque tinha um pátio muito grande. E a gente fazia festas que a gente espalhava tonéis cheios de cerveja e as pessoas pagavam uma grana lá, ó. Muchachos 15, muchachas 10. As 10 mulheres pila. pagavam 10 pila. Olha só, 10 pila reais para mulheres. pra bebida. 15 reais para homens. Cerveja liberada. A noite inteira por 10 A noite inteira. reais. Era muita cerveja espalhada, eram muitos tonéis de cerveja. A sala da casa do Rafa tinha um globo daqueles de pista de dos festa. anos 70. Ali ficava rolando o som. Na cozinha tinha uma mesa de sinuca e tinha todo o pátio. E a galera ia e a gente levantava uma boa grana com essas festas aí. Né? E essa eu acho que foi a mais emblemática de todas. Esse flyer, ele ficou bom. Esse flyer ficou bom, ficou muito bom. Até porque, tipo, os Três Amigos são uma marca dos anos 90, com certeza, né? E muitos integrantes dessas bandas aqui estavam nessa festa. Estavam nessa, exclusivamente. Vamos para a próxima imagem? Isso aí é no Bafo de Bira também, né? Isto é no Bafo de Bira, exatamente. Isto aí... se não estou enganado, é a gravação desse disco aqui, ó. Desse disco aqui. As próximas horas serão muito boas. O disco da Cachorro Grande, que tem a música Rei Amigo, que dá título ao nosso podcast, programa, MesaCast, tudo cast. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, né? Que, aliás, eu pedi licença pros guris pra usar esse título, tá? E por que Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo é o título? Por quê? Por quê? Porque o rock gaúcho dessa época é muita treta. É muita briga, é muita volta, é muita briga, é muita volta. Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo foi o melhor nome que eu consegui achar em todas as músicas que eu conheço. Pra ilustrar toda essa história. Não tem como. Então isso aí é a gravação do As Próximas Horas Serão Muito Boas, o segundo disco da Cachorro Grande, que foi gravado de forma independente, né, no Bafo de Bira. E esse disco eu acho que a gente vai ter que desenvolver, vai ter que dedicar um episódio exclusivo para ele, porque esse foi o primeiro disco que me envolveu com a Cachorro Grande, fazendo inclusive eu vender o meu carro para pagar a gravação. Eu ia perguntar essa história, mas eu acho que essa história tu deixa pro próximo. Então esse disco, sim, ele teve a participação do Quindim, ali, que é este simpático jovem senhor ali de óculos escuros, né? Saxofonista do Garotos da Rua. Também nós temos ali o Alexandre Papel, que, se não estou enganado, fez alguma coisa da produção de baterias, né? Além de 3 integrantes da Cachorro Grande ali, Gabriel Boizinho, Beto Bruno, Marcelo Gross, o próprio Rafael Malenotti, numa fase... Galo Tito ali mesmo, né? Como ele mesmo. E lá atrás, Alexandre Ticket, que era o fiel escudeiro do Rafa também. Essa era a sala principal do estúdio Bafo de Bira, sim. Vamos ver a próxima foto. Cara, isso aí é o seguinte. Essa aí eu acabei pegando a sequência das fotos. A sequência das fotos para essa capa aí são muito legais. Né? E a sequência que acabou, tipo assim, no encarte. O disco foi lançado com 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 fotos, né? Mas a sequência é muito maior que isso, mas claro que eu banda peguei independente, exato, eu selecionei só algumas, teve que diminuir a quantidade de lâminas, né? Do fotolito, as lâminas do fotolito para poder lançar, né? Mas realmente, essa sessão de fotos aí, a gente não tinha dinheiro para contratar um estúdio, para contratar fotógrafos profissionais, não tínhamos. A gente tinha ideias. E essa sessão de fotos, ela foi feita na Fan House, que é um clássico pico que tem aqui em Porto Alegre, na esquina da Avenida Independência com a E não era onde o cachorro morava? Onde eles moraram, uma época, sim. E o que a gente fez? A gente começou a rodar... Eu comprei um monte de cerveja,
várias caixas de cerveja, vocês podem ver ali, Polar, né? Polar, Polar, que era a mais barata. E aí os guris começaram a beber. As fotos começam só com os 4 integrantes originais da banda, que era o Gabriel Boizinho, Marcelo Gross, Beto Bruno e lá atrás o Jerônimo Bocudo. E durante as fotos vai entrando o Pelotas, porque ali também era uma, entre aspas, cerimônia de introdução do Pelotas. Porque ele à não banda. participa do primeiro disco, né? Ele já entra no... Tanto que, se a gente pegar a capa do disco, ele não está. Só estão os 4 integrantes aqui, ó. E a contracapa, ele já está. Pelotas Até já tá. isso. E quem fez essas fotos aí foi a Denise Gadelha, esposa do Beto Bruno. Quando a gente fizer um episódio... Eu tenho a primeira sessão de fotos da Cachorro na Redenção, que a Denise me mandou pra minha dissertação. Excelente aquelas fotos, aquela sessão de fotos é muito boa. E ela não tinha nem digitalizado isso, no mesmo esquema que tu. Ela tem muita coisa guardada, mas não tinha nada digitalizado. Então essas fotos a gente pode trazer pra cá. Dá uma história bem legal e, inclusive, tu vê como são as coisas, né? Essa foto aqui, do final, aqui, ó. Quer dizer, do final não, como é que chama? Do fundo, do box do CD, que não tem mais ninguém da banda e só uma cena final. Essa foto eu acabei usando num post, num fotolog que eu tinha. Fotolog. Explica pro pessoal o que é fotolog. No próximo episódio a gente vai falar. Mas isso aqui, essa foto eu utilizei... pra sintetizar tipo o Instagram de hoje. Exatamente, como se fosse o Instagram de hoje. Quando eu briguei com eles a primeira vez e fiquei a ver navios, aí eu utilizei essa foto aqui para escrever um texto e falar sobre a primeira vez que eu e a Cachorro Grande brigamos. Mas depois... Eles quiseram ser teu amigo de novo. Ser amigos de novo. Muito bom esse nome. Vai servir pra tudo. Então, vamos ver, tem mais alguma imagem? Aí volta pro... Gravação também do Próximas Horas Serão Muito Boas. Lá está na percussão, lá atrás, ninguém menos que o nosso querido Luciano Malásia, da Ultraman, que veio a participar também depois do Acústico MTV Bandas Gaúchas, tocando com a Ultraman, mas ele já tinha participado da gravação do Próximas Horas Serão Muito Boas. Vocês veem como Beto e Gross estão novinhos aí, né? A gente tá falando Mas aquele ar de idoso do Beto, ele é sempre, né? Assim, ainda mais com a crina mais pra baixo aqui, né? Aquele ar de idoso do Beto faz parte da personalidade cada centímetro dele. Que o óculos desce aqui, tu envelhece 10 anos. Né? Ele já tava... No caso dele, ele com 20 já tava... anos, eu acho que ele já tava meio idoso, assim. Com 20 ele já parece com 50. Aí, mas tá ali, ó, maracas, né? Quem não curte uma maraquinha, né? Tá ali, compenetradíssimo o Luciano Malásia, também no estúdio Bafo de Bira. Tem mais alguma imagem? Maracas, chocalhos, etc. Aí, ó. Na verdade, ficou um pouquinho... Essa tava começando. Essa tava começando. Era o começo da festa. As imagens, elas foram trocadas assim como... Olha lá, o Gross botando um sonzinho lá. Tipo, olha o fundo ali, a Avenida Independência. Tudo muito tranquilo por enquanto, mas até no episódio que a gente for falar do livro, acho que a gente mostra na tela a sequência de imagens. Mostra a sequência, assim. Isso. É muito legal. E eu tenho também uma sessão de fotos que seriam as fotos das fotos. Tá? Que daí isso eu não achei. Foram batidas por mim. Se eu tenho guardado, a gente traz também nos próximos vamos episódios. Trazer então. É isso então, essas são as imagens, as últimas imagens do nosso primeiro episódio. Eu acho que agora, eu acho que são essas primeiras imagens mesmo. Mas pra encerrar o episódio, vamos mandar mais um videoclipe, o que tu acha? Acho que nada mais justo a gente encerrar o primeiro episódio do Eu Quero Ser o Seu Amigo de Novo com a música que empresta pra nós, na sua letra, o título desse material, desse podcast. Eu não sei como é que eu chamo podcast, videocast, mesacast. Mesacast é programa. É o nosso conteúdo que a gente está gerando a partir de hoje aqui. Então a gente encerra esse primeiro episódio com Rei Amigo e a gente convida você para estar aqui com a gente no próximo episódio do Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Antes que eu esqueça, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @Lele Bortolassi, @Carol Govari e @Cubo.play. Exatamente. Tá? Vem aí mais episódios de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo. Fica aí com a Cachorro Grande, Rei Amigo. Até a semana que vem. Eu quero ser seu amigo de novo. Porque a gente
gente sabe, que a gente sabe demais sobre nada. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Porque a gente sabe, que a gente sabe demais sobre nada. Conte comigo se você precisar de um amigo para desabafar. Noite e dia, toda hora, pela madrugada. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Porque a gente sabe, que a gente sabe demais sobre nada. Talvez você não irá encontrar alguém com quem você possa falar. Noite e dia, toda hora, pela madrugada. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Eu disse, ei, eu quero ser seu amigo de novo. Porque a gente sabe, que a gente sabe demais sobre nada. Ei, eu quero ser seu amigo de novo. 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 De novo.